Ok, amigo da TV Batatais, um abraço, bom dia. Estamos recebendo aqui, né, no nosso estúdio aqui na TV Batatais, a Beatriz de Oliveira Laurato. Ela é nutricionista e nós vamos falar sobre nutricionismo, evidentemente, né? Ô Beatriz, um abraço, bom dia, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Tudo bom com você? Bom dia, Eduardo, tudo bem? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Maravilha. O que eu sei da Beatriz é que ela é nutricionista e filha do Evandro. Fala um pouquinho de você. Você já faz quanto tempo que está formada? Quando é que você atende, Beatriz, por favor? Bom dia a todos. Eu me formei em 2019 aqui na Claretiana de Batatais mesmo. Hoje eu estou com meu consultório lá na José Augusto Fernandes, em Vila Maria. E aí eu atendo das 7 da manhã até umas 6 da tarde, 7 da tarde. Aí vai conforme os horários dos pacientes que são disponíveis também. Maravilha. E por que você optou para o nutricionismo, Beatriz? Eu sempre gostei muito de alimentação, de comida. Então, desde pequenininha, quando eu assistia passava na televisão, aquelas matérias falando sobre cada comida, cada nutriente, eu me encantava, assim, eu achava uma coisa muito mágica. E também é muito bom poder ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde, seu estilo de vida. É uma sensação muito gratificante também. Maravilha. Você falou que gosta aí, mas você come bem também? Como sim. De vez em quando a gente come um chocolatezinho, um docinho, mas com moderação tudo é permitido. Exatamente. E você, evidentemente, né? Dentro ali do que pode, né, Beatriz? Isso. Porque, às vezes, é tudo permitido. Exatamente. A Beatriz, né? Ela está dentro, magrinha, né? Então não tem tanto problema. Bom, e por falar em problemas, aparecem muitos problemas em relação aos clientes, né? Em relação à pessoa que está um tanto quanto obesa. Como é que chegam, às vezes, algumas pessoas lá? Realmente, a obesidade hoje é uma coisa que é a maior demanda hoje, né? A pessoa procura muito emagrecimento, tanto pela saúde, que junto com a obesidade vem outras doenças também, a diabetes, a hipertensão. Então a pessoa procura muito pelo lado dessa saúde e também pelo lado da estética. Agora que está chegando o verão, as festas de fim de ano, todo mundo quer melhorar a sua saúde, o seu corpo, para poder ir na praia, colocar um biquíni, ficar mais à vontade consigo mesmo. É uma questão de autoestima também. E como são as cabeças dessas pessoas? Uma pessoa, assim, por ser obesa, às vezes tem uma que tem alguns pensamentos, outros tem outros. Como é que é? É mais ou menos uniforme. Não. Cada paciente é único, porque cada paciente traz a sua própria história. Uma coisa que eu vejo muito são traumas. Muita gente que tem problemas com a alimentação, hoje descontam ansiedade, descontam estresse, nervosismo, acabam descontando na comida. Depressão também é uma coisa que a gente interfere ali na alimentação, porque tem gente que come muito, tem gente que deixa de comer, né? Então, cada paciente é único, cada história tem a sua peculiaridade. Exatamente. E pessoas que vão lá, né? Porque tem algum problema. Tá? A gente sabe, você acabou de falar aí sobre a própria diabetes, né? A pressão alta, enfim. Tem também que seguir uma dieta. Se seguir essa dieta, melhora a situação? Melhora sim. Existem alimentos que, no caso da diabetes, podem ajudar a controlar e alimentos que pioram, né? Que nem na diabetes. Muita gente se associa ao doce. Só que não é só o doce que causa diabetes, né? O carboidrato também causa. Mas existem dois tipos de carboidrato, né? Que a gente fala que é o carboidrato ruim e o carboidrato mau. Então, uma pessoa diabética, ela tem que se atentar a esses tipos de carboidrato que ela está consumindo. É onde a gente consegue melhorar a saúde dela. E quais são os alimentos que contêm muito carboidrato? Carboidratos em geral é massa, macarrão, arroz, pão. Para pessoas diabéticas, a gente recomenda que ela procure alimentos mais integrais, né? Um pão integral, um arroz integral, porque o índice glicêmico dele é baixo. E é isso que vai controlar a diabetes no sangue dele, é o índice glicêmico.
E geralmente quem mais te procura é mais ou menos em que faixa etária? Quantos anos mais ou menos? Hoje o pessoal está chegando para mim na faixa de 20 a 35 anos. Tá. O que não significa também que uma criança de 8, 10 anos também, né, pode estar fora do peso, Beatriz. Claro, pode sim. Inclusive a gente está vendo bastante hoje em dia também a diabetes infantil, a obesidade infantil, e é uma coisa que preocupa a gente. Porque quanto mais a pessoa demora em procurar um tratamento, maior vai ser a dificuldade dela. Tanto por causa da idade corporal também. O nosso organismo ele ajuda muito. Então, no caso de uma criança que já está acima do peso, é importante começar o tratamento logo para ela não ter tantas dificuldades futuramente. Beleza, nós temos algumas perguntas aqui. Como posso adaptar a minha dieta para melhorar as condições como diabetes? Então, na diabetes, controlar um pouco o doce é a primeira coisa que a gente fala, né? Não é que você não pode comer, você pode, mas tente controlar um pouquinho a quantidade. Procure alimentos com baixo índice glicêmico, como eu falei anteriormente. Seria uma batata doce, os grãos integrais e exercício, com certeza. A gente sabe que fazer uma caminhada é que a gente, quando a gente vai no médico, eu até passei a fazer uma academia para responder aos médicos. A chamada caminhada. Isso. Né? Então, olha, você tem feito algum exercício, você tem feito alguma caminhada, pelo menos aí uma meia horinha por dia, né? Umas 2, 3 vezes por semana. É muito importante, né? Com certeza. E você também que gosta da academia, pode ir na academia também, que é até melhor, né? A academia acaba sendo um pouquinho melhor porque a gente força um pouco mais o nosso organismo, mas não que a caminhada seja indispensável. Tá. Outra perguntinha que eu tenho aqui. Quais são os meus objetivos nutricionais com base na minha saúde atual? Quais são aí os objetivos, na verdade, de uma pessoa? Então, como eu falei, vai muito de pessoa para pessoa, cada um tem a sua história, tem a sua queixa. Então, quando o paciente chega no meu consultório, eu tento conversar com ele. A primeira coisa que eu vou fazer é conversar, é entender por que ele chegou nesse ponto que ele está, o que aconteceu para ele chegar a comer mal ou procurar a melhorar, né? O que motivou ele a procurar essa melhora, e também investigar o que está por trás, o que está causando essa má alimentação dele. É algum gatilho? É alguma válvula de escape para algum problema, talvez? Então a gente vai sempre investigando, conversando com o paciente. Muito bem, nós estamos aqui com a doutora Beatriz Oliveira Laurato, ela é nutricionista e está dando uma aula aqui para a gente. Hoje, atualmente, Beatriz, a gente está muito comum a chamada bariátrica. O que você entende e pode falar para a gente sobre a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é para aquelas pessoas obesas em estado 3, né? Ou seja, é o último caso. Para você fazer uma cirurgia bariátrica, antes de você chegar na cirurgia, você tem que fazer todo um acompanhamento nutricional e psicológico. Porque no pós-operatório, você vai mudar a sua alimentação completamente. Você vai voltando a comer gradualmente. Então, é um processo delicado. A gente precisa ter todo um tratamento antes e depois da bariátrica. Não é simplesmente chegar no consultório do médico, quer fazer uma cirurgia e está resolvido. Tem toda uma história antes e depois da cirurgia também. E tem também um trabalho antes da cirurgia, um trabalho psicológico, precisa disso? Precisa sim. Porque muitas vezes o paciente come de forma errada por causa de algum trauma, de algum gatilho. Então ele tem que trabalhar primeiro esse trauma. Porque se ele chegar a fazer a bariátrica e ainda estiver com esse trauma, depois da cirurgia, ele vai voltar a comer errado. Né? Então a gente precisa trabalhar, o paciente precisa desenvolver essa consciência de que ele precisa melhorar a alimentação e procurar uma outra forma de válvulas de escape para esse trauma que ele tem. E quem fez a bariátrica? Se não se cuidar, pode voltar do mesmo jeito? Volta do mesmo jeito, e é até mais perigoso, porque na cirurgia bariátrica a gente faz tipo uma postura, vamos dizer assim.
E se a pessoa voltar a comer de forma errada, ela pode arrebentar essa costura que fizeram dentro dela e aí desenvolver vários problemas. Aí fica pior ainda. Aí fica pior, então tem que se cuidar. Você reduz lá o estômago e depois vai querer comer da mesma forma, aí não tem jeito, né? Não tem jeito, o estômago não vai aguentar. Existe um momento que a pessoa fala que precisa procurar um nutricionista, né? Chega uma hora que ela fala, agora não dá, agora tem que ir no nutricionista. Agora não tem jeito. É. Existe sim, infelizmente, quando já aparece algum quadro de doença, né? Quando ele vai no médico fazer um check-up, ele vê que uma diabetes está um pouco alterada, a hipertensão está um pouco alterada, aí é onde as pessoas começam a se atentar um pouco mais para a alimentação. Muito bem, a gente está aqui na nossa programação com a doutora Beatriz Oliveira Laurato, nutricionista, né? E nós temos várias perguntas aqui que eu vou inventando, eu vou copiando aqui. Quanto tempo eu devo dar entre uma consulta e outra? Mais ou menos que intervalo? Depende muito de cada profissional. Eu trabalho com um retorno dentro de 20 dias, 15 dias aproximadamente. Porque eu acho que é um tempo legal para o paciente adequar também a dieta no dia a dia dele, né? Porque a gente está mudando completamente a alimentação dele. Mas a gente tem que ver que não é só a alimentação. Esse paciente tem uma escola, tem um trabalho, então ele precisa se adaptar, né, aos seus horários, ao seu dia a dia. Então eu acho que 15, 20 dias é um tempo de intervalo interessante para ele conseguir fazer essa adaptação de forma correta. Para seguir a orientação certinha, né? Isso. Hidratos de carbono à noite engorda? Não é que engordam à noite. A gente recomenda que antes de você dormir, você tenha se alimentado pelo menos 1 hora antes, que é para dar tempo para o seu organismo fazer a digestão. Senão, o que vai acontecer? Se você comer e dormir logo em seguida, você não vai dar esse intervalo de tempo para o seu organismo fazer a digestão, e esse carboidrato, essa refeição que você fez, vai ficar armazenado no seu corpo, é onde vira gordura. Então, não é que você não possa comer, você só precisa dar um intervalinho de tempo para fazer a digestão. Fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Mais uma coisa aqui. Frutas mais energéticas engordam? As frutas que tem mais? Não, elas não engordam. Isso é um mito que apareceu ultimamente na internet. Porque a fruta, ela tem a frutose, que é um tipo de açúcar. Né? Mas não é isso que vai te levar a uma obesidade, a uma diabetes. A gente fala que o açúcar da fruta é um açúcar saudável. Então... Tá. Mas existe ainda algumas frutas, né, que é mais propensa a ter mais açúcar, é isso, Beatriz? Isso, aí vai muito da fruta, né, que nem uma pessoa que está procurando emagrecimento, a gente opta muito por frutas cítricas, que é uma laranja, uma mexerica, ou frutas que têm uma maior quantidade de água, né, a melancia, o melão, a pera, que são frutas mais leves, vamos dizer assim. Tá. Banana, por exemplo, eu adoro banana, se é banana eu como banana todo dia. Eu tenho, né, eu tenho diabetes, né? Tá certo que, graças a Deus, está controlado, mas eu adoro, mas é o que você falou, acho que tudo em excesso não tudo pode, em excesso faz mal. A banana, se você comer ali uma banana por dia ali, não vai te trazer nenhum problema, não. E 2 bananas. Aí já começa a aí a gente já começa a pensar um pouco mais, se come 2, no dia seguinte talvez não coma, e controlando. Tá. Bom, eu tenho uma pergunta. O que conversar com uma nutricionista? Eu entendo que é sobre o assunto, né? Isso. Você dá conselho também? Ou... A gente aconselha assim. Tem muitos pacientes que falam assim, ó, eu como um pouco, mas engordo. Aí a gente vai procurar saber o que essa pessoa está comendo. Porque às vezes ela come pouco, mas come as coisas erradas, né? Os alimentos errados. Então a gente vai aconselhando ela, fazendo pequenas alterações no dia a dia. Tá. Se você prescreve aí uma receita, a pessoa pode comer quantas vezes ao dia?
média adequada, né, a gente fala assim, que é segura, é de 5 a 6 refeições por dia. Isso tudo? Isso tudo. A gente come bastante ao longo do dia, a gente só precisa adequar o que comer, escolher os alimentos corretos para a gente estar comendo. A gente pode comer bastante. Outra coisa também, às vezes as pessoas falam que o principal horário da alimentação é o café da manhã. Né? Isso, é sim. Mas eu acho, se for como eu e na minha família, né, acaba não sendo, né? Porque geralmente já levanta ali, toma uma xícara de leite com café, se tiver um pedaço de bolo, né? Mas não deveria ser assim, doutor. Não, porque o que acontece? O café da manhã é a sua primeira refeição do dia. Então, o seu organismo está ali em jejum até então, no tempo que você ficou dormindo. Quando você acorda, você precisa iniciar o seu organismo e fazer com que ele trabalhe. E isso ele só vai ser estimulado com a comida. E é o café da manhã que vai te fornecer as energias necessárias ao longo do dia. As primeiras energias aí para você começar o seu dia. Então, tá. Essa pergunta aqui é mais ou menos isso aí, né? O que as pessoas mais pesquisam sobre a nutrição? Querer saber, né? Muita gente pergunta sobre o café da manhã, se realmente é importante, se realmente é necessário. Mas muita gente também vem com dietas da moda, que é o jejum intermitente, uma dieta low carb. Elas procuram saber se realmente funciona, como que faz. E o que é isso, esse jejum aí? Esse jejum intermitente é uma dieta que você tem só 3 refeições ao dia e aí você fica num intervalo de 15 horas no dia sem se alimentar nada. Não pode comer nada nesse intervalo. Eu particularmente não acho que seja uma dieta segura. Ela realmente emagrece de curto prazo, mas a longo prazo ela pode trazer prejuízos para a sua saúde. Então a gente precisa tomar cuidado com esse jejum intermitente. E esse outro aí que você falou, o que é? A dieta low carb. É uma dieta em que a gente tende a diminuir a quantidade de carboidratos que a gente consome no nosso dia. Em média, 50% a 60% da nossa refeição é de carboidrato, numa dieta normal. Nessa dieta low carb, a gente tira esses 50%, 60% e joga lá para os 20%, 15%. Reduz bastante a quantidade de carboidrato. As academias, às vezes, têm nutricionista? Sim, a maior parte das academias hoje tem um acompanhamento nutricional para ajudar o paciente mesmo, o cliente deles, a ter um melhor desempenho, um melhor resultado. E aquela pessoa que está em forma, né? Mesmo assim, essa pessoa ainda necessita de uma orientação, né? Necessita, sim, não é só quem está acima do peso que precisa. Quem está dentro do peso adequado, a gente pode fazer as recomendações para que ela continue assim. Às vezes, durante a semana, ela se alimenta bem, mas no fim de semana dá aquela extrapolada. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente vai passando para esses pacientes também. Exatamente. Vamos falar da cervejinha, até que ponto a cerveja, né, ela interfere na questão, né? Não, mas você está com essa barriga aí, porque você bebe muita cerveja. A barriguinha de chope, né? Do Eles chope, falam, né? Então, mas aí no caso, eu conheço bem o Evandro, né, que é o seu pai, né? Ele gosta de uma cervejinha e verdadeiramente é um magrelo, né? Ele não é acima do peso, não. Então, mas existe, né? A cerveja ela pode ajudar aí naquela barriga. Pode sim, por causa da cevada, que é um tipo de carboidrato que está presente, e também do álcool. A questão da cerveja, de qualquer bebida alcoólica, é a questão do álcool. É o álcool que vai te prejudicar, porque ele vai inchar o seu organismo e ele demora a sair do organismo. Então, a gente vai fazer uma retenção de líquidos. E a cevada, como eu falei, é carboidrato, então em excesso ela vai se transformando em gordura. Exatamente. E a gente acompanha, né, dos malefícios que a bebida alcoólica ela proporciona, né? E principalmente a bebida, a chamada bebida quente, né? Isso. A cachaça, sei lá, bastante prejudicial à saúde, né? Bastante prejudicial à saúde. Não só
na questão de você engordar, né, de ganhar peso, mas bebidas em excesso podem causar problemas no fígado também. E aí começa a piorar a sua saúde. Tá. E a cerveja também, né? A cerveja também, em grandes quantidades, em grandes exageros, também. Mas é isso que eu tô falando, em exageros. Não é que você não possa tomar uma latinha, 2 latinhas no fim de semana. Você pode. Só tem que tentar controlar um pouquinho a quantidade aí. Exatamente. A gente fica aí naquela expectativa de tomar uma cervejinha. Aí outra coisa que eu vi também, né? Que não é vantagem, né? A pessoa fala, eu não tomei nada durante a semana. E aí, no final de semana, enche a cara. Essa é uma situação. Aí, de repente, a pessoa fala assim, não, mas eu bebo 1, 2 cervejinhas, mas eu tomo todo dia, né? É ruim também. É ruim também. Então, não tem como correr. O negócio é beber uma latinha ou 2 aí que você está dizendo e tá bom, chega, né? Tá bom. Para você, se você estiver numa festa e você quer beber um pouco mais, uma opção que a gente dá de estratégia é intercalar com água. Entre uma latinha e outra, você bebe um copo de água ou um suco, que aí vai te ajudar a passar a festa inteira bebendo sem prejudicar a sua saúde. Então a água, você vai tomando a cervejinha e de vez em quando manda um copo d'água no meio, ajuda bem. Ajuda bastante. É uma opção. Tá legal. O tratamento, no caso com vocês aí, é um tratamento caro, Beatriz? Ele não chega a ser caro, né? A gente fala assim que acaba sendo um investimento para você melhorar a sua saúde. Isso. Hoje no meu consultório eu estou cobrando cerca de R$90, 95, vai chegando até R$100, dependendo do plano que você fecha comigo. A doutora Beatriz de Oliveira Laurato, ela está aqui na nossa TV Batatais, né, falando sobre a profissão de nutricionista. E, Beatriz, você falou que formou em 1919? 2019. 2019, aí também era muito tempo, né? Bastante. E qual é o tempo para se tornar, assim, nos estudos, uma nutricionista? A gente costuma falar que nutricionista nunca para de estudar. A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre vendo o que está saindo de novo. Né? Mas uma faculdade, eu diria em torno de 4 a 5 anos, dependendo da instituição que você escolher. Mas aí depois a gente faz a pós, faz o mestrado, e a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Então, o nutricionista nunca pode parar de estudar. É difícil? É um estudo difícil? É que depende muito da química e da matemática. Então, tem que quebrar um pouquinho a cabeça, sim. E então, é evidente, né, da orientação de vocês, em que uma pessoa considerada obesa é a partir de quantos quilos, né? Tanto feminino como para o masculino. Depende muito também da altura da pessoa. Existe uma conta que a gente faz da altura com o peso, que é o IMC. O IMC acima de 25 até o 30 já entra na parte de obesidade. O ideal é que ficasse entre os 18 e os 24, na conta do IMC, da classificação. E é evidente que a pessoa tem que procurar imediatamente um nutricionista para poder ter essas orientações. Agora, as pessoas, né, às vezes é difícil perder aquele pezinho, né? Mas tem que insistir, né? Tem que insistir. O que acontece é que o nosso organismo ele é muito adaptável. Então, se você oferece bastante comida, ele vai se adaptar com aquela quantidade de comida. E quando você começa a reduzir a quantidade de comida, que quando você começa a fazer um tratamento, ele vai se acostumar também com aquela quantidade de comida. Só que ele precisa primeiro entender o que está acontecendo. É por isso que algumas pessoas demoram um pouquinho mais para perder o peso. Exatamente. Uns mais, outros menos, né? Isso. Mas tem que continuar. Tem que continuar. Procure imediatamente um nutricionista, que eu tenho certeza. E principalmente depois que vai passando aí dos 30, 40, né? Tem que cuidar da saúde, porque a
coisa pega, né? Você já não é mais uma criança, tem que ir lá. Doutora Beatriz, onde é que é o seu consultório? Passa aí a rua, passa o seu telefone, a sua internet também, a rede social. O meu consultório está lá no Vila Maria, na rua José Augusto Fernandes, junto com a clínica Renover. O meu WhatsApp é o 99320 5084 e você também pode me achar no Instagram pelo @nutri_Beatriz Lobato. Tá. E aí, só agendar lá uma consulta, é rapidinho, já tem todas as A orientações. gente conversa, marca um horário certinho e a gente vai conversando, como eu falei, para achar o que a gente pode fazer para te ajudar a melhorar a sua saúde e sua autoestima também. Exatamente. Procure ser uma nutricionista, que é muito importante, né? Não só para a sua estética, mas também para a sua saúde, que é o mais importante. Com certeza. Maravilha. Bom, o que eu não te perguntei que você queria ter falado? Fica à vontade aí, você dá o seu recado. Eu gostaria só de fazer um acréscimo sobre um mito que ocorre muito na internet, né? Falando assim que quando eu vou na nutricionista, ela vai me proibir de comer um monte de coisa, eu vou deixar de comer as coisas que eu gosto. E não é bem assim. Na consulta, no acompanhamento, eu vou te ajudar a achar um equilíbrio entre as coisas que você precisa comer para a sua saúde, para o seu ganho, sua perda de peso, mas também colocando aquilo que você gosta de comer. Porque comer é gostoso, vamos falar a verdade, comer é muito gostoso. Ainda mais quando a gente reúne com amigos, com a família, é um momento gostoso. Então a gente vamos apreciar esses momentos, vamos comer gostoso, mas vamos aprender a comer a quantidade certa. É tudo uma questão de equilíbrio. Exatamente. Muito bom, nós falamos com a doutora Priscila de Oliveira Lobato, ela é nutricionista, falando aqui a nossa TV Batatais. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.